Bom, hoje eu vou reagir a essa entrevista aqui, que é uma entrevista da senadora Damares Alves para a CNN. E só para contextualizar aqui, essa entrevista aconteceu no contexto da aprovação pelo Congresso Nacional de emendas à Constituição que, na visão do Senado, visavam ali regular ou regulamentar a relação entre os poderes. O Senado tinha aprovado algumas emendas à Constituição que tratavam de decisões do Supremo Tribunal Federal, decisões monocráticas, possibilidade do Congresso Nacional sustar decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, isso gerou uma discussão interessante. Será que essas emendas à Constituição são boas do ponto de vista político? E também gerou a discussão sobre a possibilidade dessas emendas serem constitucionais ou não. E aí, nesse contexto aqui, o apresentador faz uma pergunta para a entrevistadora, para a entrevistada Damares, a ministra e agora a senadora Damares, que nos é interessante do ponto de vista constitucional. Vamos escutar aqui a entrevista, então eu vou comentando aqui aos poucos. Fim ao cabo, e já há jurisprudência no Supremo Tribunal Federal indicando que mesmo as mudanças na Constituição precisam ser constitucionais. Não é possível fazer uma mudança na Constituição que desrespeite a própria Constituição, e um dos pontos é que, ao fim e ao cabo, pode ser que, mesmo que o Congresso aprove essas medidas, essas propostas, elas sejam objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, isso não vai provocar um novo ciclo de tensão entre os poderes, ao invés de fato, dirimir as tensões? Antes da resposta, duas coisas. A pergunta dele envolve duas coisas diferentes. A primeira parte da pergunta é sobre essa ideia de se é possível que emendas à Constituição sejam declaradas inconstitucionais. Ele começa dizendo que o Supremo Tribunal Federal já admitiu que emendas à Constituição fossem declaradas inconstitucionais. A segunda parte da pergunta é, sendo assim, será que você aprovar uma emenda à Constituição hoje, que lá na frente poderia ser declarada inconstitucional pelo Supremo, não vai ainda assim atiçar ainda mais os ânimos? Porque aí a emenda sendo inconstitucional, o Supremo vai ser provocado, vai declarar essa emenda inconstitucional e vai aumentar ainda mais a tensão. Eu vou voltar a falar sobre essa segunda parte aqui no finalzinho do vídeo, mas vamos à primeira parte aqui da resposta dela, porque a primeira parte da resposta dela tem relação com a primeira parte da pergunta dele, que é se é possível ou não que normas da Constituição, emendas à Constituição, sejam inconstitucionais. Vamos lá. Não. A partir do momento que o Congresso aprova uma mudança na Constituição, essa mudança vira constitucional. O que não pode acontecer é que as mudanças propostas, elas firam o princípio constitucional, o espírito constitucional. Mas as mudanças que estão sendo propostas lá, elas não estão ferindo nenhum princípio constitucional. Elas estão melhorando, elas estão trazendo clarezas para a relação Congresso-STF e para a atuação do STF. Essa resposta dela tem uma confusão conceitual aqui, eu já vou falar sobre isso. Então, eu acredito que a partir do momento que o Congresso aprova, vira um artigo da Constituição, se torna matéria constitucional. Esse finalzinho é importante, eu vou até repetir aqui, ó. Para a relação Congresso-STF para a atuação do STF. Então, eu acredito que a partir do momento que o Congresso aprova, vira um artigo da Constituição, se torna matéria constitucional. Bom, duas coisas importantes aqui, né? A primeira coisa, vou começar do final. Vamos ao final, do final para o começo. Quando o Congresso Nacional aprova uma emenda à Constituição, vira um artigo da Constituição. Óbvio, emendas à Constituição são exatamente isso, são modificações no texto da Constituição Federal. É manifestação do poder constituinte derivado, aquele que faz as emendas responsáveis pelo processo de atualização da Constituição. Agora, não significa dizer que esse artigo da Constituição seja constitucional. Ele é artigo da Constituição, mas ele pode ser um artigo da Constituição incoerente com o sistema constitucional que está em vigor. Por que isso? Porque ao fazer as emendas, o processo de elaboração de uma emenda à Constituição tem regras. A própria Constituição Federal, ali no artigo 60, ela estabelece quais são as regras de elaboração de uma Constituição. Quem é que pode apresentar uma emenda? Qual é o trâmite dessa emenda? Ela tem que tramitar nas duas casas, em 2 turnos, em cada turno 3/5 dos votos.
Existem limitações circunstanciais que dizem respeito também a momentos da vida que não podem ser aprovadas emendas, e existem as chamadas limitações materiais, que são as cláusulas pétreas, portanto, aqueles assuntos que não podem ser objeto de emenda à Constituição tendente a aboli-los. Então, essas regras estão postas, logo, quem faz as emendas, o Congresso Nacional, ao fazer as emendas, tem que respeitar as regras de elaboração das emendas. Todas as vezes que o Congresso Nacional elaborar uma emenda, é possível verificar se ele respeitou ou não as regras de elaboração. Se a conclusão ao final for de que o Congresso Nacional respeitou as regras de elaboração de uma emenda, esse artigo da Constituição que veio com a emenda é um artigo constitucional. Agora, se verificar que o processo de elaboração da emenda violou os aspectos regrados, violou as normas de elaboração de uma emenda, os limites materiais, são as cláusulas pétreas, os limites formais, os limites circunstanciais, esse artigo da Constituição pode ser declarado inconstitucional. Ele é um artigo da Constituição inconstitucional. Então não é porque vira, a partir do momento em que se coloca o artigo na Constituição, ele vira constitucional. Não, ele é artigo da Constituição, mas ele pode ser um artigo que foi colocado lá de forma errada, em violação às regras de elaboração de emendas. Agora, uma segunda coisa importante aqui é que, por isso que eu falei há pouco tempo que a senadora me parecia estar confundindo conceitos, é que em um dado momento ela fala assim, o que não pode haver é uma emenda que viole o princípio constitucional. Aí ela explicou um pouco mais e fala que a proposta de emenda que eles estavam aprovando visava melhorar, ampliar a relação entre os poderes. Então, é outra coisa diferente aqui. Então, a primeira coisa é a gente admitir que, sim, não é porque o artigo é da Constituição que ele não pode ser declarado inconstitucional. Ele pode, se a emenda tiver sido feita violando a Constituição. Agora, o que ela está dizendo na segunda parte aqui tem razão em um aspecto. Ela está falando que emendas à Constituição, por exemplo, nas limitações materiais das cláusulas pétreas, não é que elas não podem tratar dos assuntos que tratam as cláusulas pétreas. É possível uma emenda à Constituição tratar sobre separação dos poderes. É possível uma emenda à Constituição tratar sobre direitos fundamentais. Direitos fundamentais e separação dos poderes são cláusulas pétreas. Isso não impede a elaboração de uma emenda. O que se impede é a elaboração de uma emenda tendente a abolir. Portanto, eu não posso fazer nenhuma emenda constitucional que, de alguma forma, gere a abolição de um direito fundamental, gere a abolição da separação dos poderes, gere a abolição do voto secreto, direto, universal e periódico. As emendas não podem ser feitas para abolir esses aspectos da Constituição. Mas elas podem ampliar a relação de separação dos poderes, elas podem ampliar os direitos fundamentais, elas podem ampliar a proteção à federação, ao sistema federativo de Estado. Então talvez tenha sido uma confusão aqui no primeiro aspecto em imaginar que não pode haver, o que ela fala no começo é isso, né? Na primeira parte da resposta é isso. Se o Congresso Nacional aprovar a emenda, ela é constitucional. Não, acabei de explicar, é possível que essa emenda tenha sido aprovada violando as normas constitucionais. E o segundo aspecto, ela tem razão, que as emendas à Constituição não estão proibidas de tratar dos assuntos que versam as cláusulas pétreas, que elas não podem, de alguma forma, abolir aquelas cláusulas estabelecidas no artigo 60, parágrafo 4º na Constituição. Aí eu não vou entrar aqui na discussão se essas emendas propriamente ditas, se elas abolem ou não a separação dos poderes. Tenho até um desejo de fazer um vídeo sobre isso mais na frente, mas aqui é só para explicar que é possível sim declarar uma norma da Constituição inconstitucional. Aliás, para a gente encerrar, duas coisas, né? Eu adorava fazer essa pergunta em sala de aula quando eu estava começando, porque Direito Constitucional na Faculdade de Direito é dada logo no comecinho do curso. Então os alunos entram no curso e eu adorava fazer essa pergunta na sala de aula. Eu perguntava assim, é possível que tenha algum artigo da Constituição aqui que seja inconstitucional? E aí o pessoal, né, pirava o cabeção, pensava, como é que pode? Se o artigo está na Constituição, como é que ele é inconstitucional? E aí eu explicava que sim, é possível que algum artigo daquele ali tenha sido colocado pelo constituinte derivado, que faz as emendas, e na hora de fazer as emendas, ele violou as regras constitucionais. Aquele artigo pode ser declarado inconstitucional. Outra coisa importante, apenas os artigos que vieram pelo Poder Constituinte originário, aquele que elaborou a Constituição lá na origem, esses são constitucionais e você não pode nunca declará-los inconstitucional.
E a segunda coisa para a gente encerrar é aquilo que o próprio apresentador falou no finalzinho. Porque ele falou assim, será que aprovar uma emenda à Constituição agora, que lá na frente possa ser objeto de uma ação no Supremo e o Supremo declarar inconstitucional, não vai atiçar os poderes ainda mais? Isso é muito curioso. Por quê? Porque no sistema que a gente vive, quem dá a última palavra sobre a Constituição é o Supremo. Então, o sistema é mais ou menos assim. O Congresso Nacional aprova uma emenda dizendo tal coisa. Aí o Supremo Tribunal Federal é provocado, ele não faz isso sem ser provocado, alguém provoca ele por meio de uma ação que a gente chama de ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, que pode ser proposta por qualquer das pessoas que estão colocadas no artigo 103 da Constituição, provoca o Supremo e diz, Supremo, essa emenda à Constituição aqui é constitucional? E o Supremo conclui, não é constitucional. E aí ele declara a emenda inconstitucional. O que é que o pessoal vai dizer depois? Tá vendo? O Supremo está interferindo na vontade do Congresso Nacional. Claro, de fato, ele está, porque ele tem esse papel de proteger a Constituição, declarando inconstitucional os atos que são inconstitucionais. Imagine que o Congresso Nacional se revolte com isso e faz assim, vamos fazer uma emenda à Constituição que diga que o Supremo Tribunal Federal não pode declarar as emendas inconstitucionais. O que é que vai acontecer? Essa outra emenda vai ser alvo de uma ação de controle, uma ADI também, e o Supremo vai declarar essas emendas inconstitucionais. E essa emenda é inconstitucional. E aí o Congresso Nacional vai se revoltar e vai dizer, vamos fazer mais uma emenda dizendo que o Supremo Tribunal Federal não pode declarar inconstitucional as emendas que a gente disser que não pode declarar inconstitucional. Aí o que é que vai acontecer? O Supremo vai pegar essa outra emenda e vai declarar também inconstitucional. De forma que esse ciclo ele sempre termina com a palavra final do Supremo Tribunal Federal. E aí alguém pode pensar, mas aí como é que pode? Porque o Congresso Nacional é quem tem a legitimidade democrática, ele tem pessoas eleitas. Bom, isso pode caber em outro vídeo, mas eu já adianto uma parte da resposta aqui. Todos os ministros do Supremo foram indicados pelo presidente da República, que foi votado, e foram sabatinados e aprovados pelo Senado Federal, que foi votado também. A presença dos ministros do Supremo tem uma espécie de legitimidade auferida também pela indicação do presidente da República e pela sabatina e aprovação no Senado Federal. Além disso, também, de novo eu posso falar sobre isso em outro vídeo depois, isso está previsto na Constituição, que todos os deputados e senadores juraram preservar e respeitar. Então existe uma série de aspectos com relação a isso, a gente chama isso de déficit democrático das decisões do Supremo Tribunal Federal, mas esse é um assunto para outro vídeo.